Interrompemos a sua conta bancária para avisar que o saldo caiu. E nunca uma música fez tanto sentido como essa. Café! Eu preciso de café! O meu salário poderia ser pago todo em café! Eu preciso de café! Tá aqui, senhor! Bom, eu tô aqui hoje para falar do que tem acontecido com o mercado de café, mas eu diria que essa história ela é antiga e o impacto a gente só tá vendo ele agora, mas a gente já veio aqui no canal e já falou do movimento do mercado em outros momentos, só que o que aconteceu atualmente está sendo dito por várias mídias, não só aqui nas redes sociais, mas nas mídias televisivas, os repórteres, a gente tem visto que o café está ficando mais caro. Por quê, senhor? Por quê? Porém, tem muita coisa por trás disso. E eu diria que a gente fez aqui um estudo, um apanhado de tudo que tem acontecido, que impacta no preço do nosso café do dia a dia, e a gente vai entender no detalhe quem são as pessoas afetadas, além da nossa xícara. Então bora lá começar a entender um pouquinho dessa linha do tempo e o porquê o café está tão caro. Antes da gente começar a falar sobre os fatos históricos que aconteceram no universo que afetaram o café, é bom a gente só entender uma coisa. O café ele é sempre comercializado utilizando duas datas do ano. Então a safra que foi colhida no ano de 2019 é vendida no ano de 2019 no finalzinho e também no ano de 2020. Então vamos começar com esse pressuposto, porque vocês vão ver que a coisa é muito além do que a gente imagina. E em função desse aumento de preço, uma coisa que a gente tem visto aqui na internet bombar são os cafés que não são cafés, e aí deram até o codinome de café fake, que são outros produtos torrados para se transformar num sabor semelhante ao café. E aí entram outros cereais, como por exemplo o milho. Existem já marcas aí que estão vendendo milho torrado no lugar do café. Só que essa história de falar que café tem impureza, ela já não é tão nova assim. Isso já acontece há muito tempo. Do tempo do seu pai. A regulamentação oficial de pureza de um café, ela permite que o café tenha um mínimo de resíduos, inclusive resíduos que não são do café, como por exemplo, pelo de rato. O quê? As impurezas já estão presentes nos nossos cafés extra fortes tradicionais há muito tempo. Só que em função do preço ter aumentado, o índice de impureza e imperfeições, casca, pauzinho do próprio cafeeiro tem aumentado e a qualidade está cada vez pior. Essa é para você então que já tomava ou toma café extra forte tradicional e tá assustado com essa história do milho. Então eu vou te avisar, isso já acontece há muito tempo. A pergunta é, acredito eu que você nunca tomou café na vida. Se tomou com milho, tá bom, melhorou seu café. Isso não faz o menor sentido. Então talvez é melhor tomar realmente o milho puro, torrado. Pelo menos você sabe que é só milho. Agora, se você pegar os extra fortes tradicionais, tem pauzinho, casquinha, pedaço de pedra, resíduos de pelo de rato, tem de tudo. Às vezes tem até café. Mas lembrando, quando trata-se de café especial, a gente está falando de café puro, fruta colhida madura, selecionada, semente saudável, para que a gente tenha um bom resultado sensorial na nossa xícara, livre de resíduos. É só o café mesmo. A história começa então lá por volta de 2019, 2020, pegando já ali 2021, que é onde a gente sofreu um acontecimento global que foi a pandemia. Mas lá na safra de 2019, a gente já vinha sofrendo em algumas lavouras, principalmente aqui no Brasil, em função de geadas que haviam acontecido e queimado alguns cafeeiros e assim diminuindo a produção de café aqui no Brasil. A pandemia foi algo de muito interessante, eu diria, que aconteceu no cenário do café, pois uma das coisas que ela provocou foi um aumento de consumo nos lares, que mais adiante vocês vão ver que esse movimento de educação gera uma demanda e isso fez com que impactasse também no preço atualmente. E lá em 2021 já teve um salto no preço do café. E aí, inclusive, a gente trouxe esse tema lá em 2022 para falar um pouco desses aumentos que aconteceram. Então eu vou deixar aqui para você no card o vídeo que a gente falou desse período do ano, porque ele vai fazer sentido com os acontecimentos de hoje. Quando a gente entra no ano de 2022, já olhando para 2020,
2023, tem uma coisa que é super curiosa no mercado de café, que é olhar as previsões do futuro. E lá em 2022, as previsões do futuro já apontavam um aumento na bolsa de valor do café no ano de 2025. Então isso também já era um indicativo que talvez você não ficou sabendo, mas quem trabalha na exportação já estava olhando lá na frente. Muito provável que isso tenha acontecido também por conta do aumento do consumo, que nesse período aí começa-se a consumir mais café na China, aumentando a demanda pela exportação, consequentemente diminuindo os estoques de café globalmente. Só para você ter uma noção, a China dobrou seu consumo de 2020 para 2025. Como se a China já não tivesse gente o suficiente, a Índia também aumentou seu consumo em média de 18% por ano. E aí já fica óbvio uma coisa, eu tenho muito mais gente tomando café e em função do clima eu tenho menos café sendo produzido. E uma outra coisa que aconteceu nesse período foi um aumento de custo de produção, onde isso impacta também no preço de venda, pois os fertilizantes, pesticidas que são importados, grande parte da Rússia, eles tiveram uma inflação devido ao conflito que a Rússia vive com a Ucrânia. Mais um detalhe só para que você tenha em mente que tudo que eu vou falar aqui foi como se fosse uma orquestra, foi acontecendo várias coisas que no final virou uma música. Então não adianta a gente falar que foi só o clima, que foi só o aumento de consumo na China, são várias coisas juntas que chegamos no cenário atual. 2024 eu diria que foi um ano histórico para o preço de café de maneira geral. Esses fatores climáticos impactando as produções, impactando diretamente os 3 maiores produtores de café do mundo, Brasil, Vietnã e Colômbia, que passaram por interferências climáticas e reduziram o volume produtivo anual. Aqui no Brasil, a gente vai lembrar, está muito fresco na nossa cabeça, a questão da seca que a gente vivenciou e as queimadas. As queimadas também, impacto da seca, mas elas foram agravantes em função de ter queimado algumas regiões produtoras. E a seca por si só, quem é que vive sem água? O pé de café depende da chuva para ser mais produtivo. Então essa queda hídrica caiu a produtividade. Não só aqui, como também em outros países. E alguns outros, o problema foi o inverso. Excesso de chuva que afetou também a produtividade e o manejo do café ao decorrer do ciclo. Então, esses 3 países que são os maiores hoje, lembrando que o Brasil ainda detém a maior parte da exportação, mais de 50%, foram super afetados, fazendo com que a queda fosse expressiva. Um exemplo para vocês, o Vietnã produz uma outra espécie de café, que é o canéfora, e teve uma queda aí de 20% na produtividade do canéfora. Apesar de ser uma outra espécie, a gente está falando de café, a influência é global. E antes que vocês me corrijam aí, nosso editor vai escrever aí Vietnã, eu sei falar, é que eu sou mineiro, aí fica mais pra falar Vietnã mesmo. Mas que idiota! E aí um marco histórico nos preços do café foi em 2024. Pois a Bolsa de Valores do Café atingiu um valor jamais visto nos últimos 50 anos de história do café no mundo. Então, em dezembro, foi esse marco histórico onde o preço foi recorde. Então, se foi um recorde, é sinal que o preço já foi alto um dia, né? Historicamente, já aconteceu um feito histórico relacionado ao clima, só que dessa vez, lá na década de 70, quem foi o principal ator da história do aumento de preço foi a geada. A gente tem aí o que a gente chama de geada negra, que aconteceu lá na década de 70 e foi também um marco histórico para a produtividade de café no mundo. Para você que não entende sobre essa história da Bolsa de Valores do Café, eu fiz uma entrevista com um especialista nisso, que é o Wellington, um provador de café que já está nisso há muito tempo, e lá ele fala um pouquinho do impacto da Bolsa de Valor do café nos preços. Então não deixa de ver esse vídeo também para que você possa entender um pouquinho dessa dinâmica. E além disso, tem mais coisas que impactam, que vai ficando até mais complexo o racional aqui da história, mas eu vou citar só para que você tenha noção do que está acontecendo. As questões relacionadas à logística têm sido inflacionadas. Para vocês terem uma noção, hoje boa parte dos cafés são exportados através do mar.
E o frete marítimo tem encarecido muito. Nos últimos anos, ele está 5 vezes mais caro do que numa situação normal. Outra coisa que impacta diretamente na logística é o aumento do preço do combustível. O diesel, que é o mais utilizado pelos caminhões e embarcações, ele subiu 47% de 2020 para cá. Isso tem impactado diretamente nos custos de logísticas do nosso café e tem que passar para alguém, gente. Já avisei que vai dar merda isso. E a outra coisa que tem acontecido que impacta em tudo isso que eu tô falando aqui é porque o preço do café, o preço dos próprios combustíveis, o transporte, nesse universo que engloba o café, praticamente é tudo dolarizado. Então, se a moeda americana tem uma diferenciação de valor, impacta diretamente nos custos de tudo isso que eu tenho citado até o momento. Tudo isso que eu falei para vocês aqui é um impacto que é gerado no preço de comercialização das sacas de café, que hoje é equivalente a 60 quilos. Então, cada 60 quilos de café culmina num valor de mercado, que o impacto é gerado pela bolsa de valor do próprio café e o dólar. Então, atualmente, a gente tem uma saca de café básico, comum, que é utilizado nas commodities, nos cafés extra fortes, usa uma parte desse café, nos tradicionais, usa uma parte desse café. Tô falando uma parte, gente, que a outra parte é resíduo. Então, esse café ficou superfaturado, tá muito caro esse café de baixa qualidade. É o que a gente chama aqui no backstage dos cafezeiros de commodity. Então, o café, quando a gente fala assim, é uma commodity, para nós a gente já fala assim, isso aí não é coisa boa, não. Quando a gente fala de café especial, é pego o valor da commodity e é inserido um diferencial pela qualidade. Então, a gente põe um valor extra ali. Na verdade, a gente soma pontos à bolsa de valor. Então, aí calcula e a gente chega no preço de um café especial. Lá atrás, quando o preço de um café comercial era R$500, a gente já pagava num café especial 4, 5, 6, 10 vezes o valor do mercado. Então a gente sempre foi parceiro do produtor de café especial. Nos dias de hoje, o valor da commodity está muito alto. Só que o diferencial do café especial também precisa ter um reajuste. Então o café especial está cada vez mais caro, mais do que o que a gente vê na commodity. Mas infelizmente esse diferencial não acompanha na mesma velocidade. O produtor tem ganhado um pouco mais de dinheiro com o café especial, mas tem muitos que inclusive estão olhando para o valor da commodity e estão desanimando com o café especial. Então, para nós hoje é um desafio manter o produtor de café especial animado para que ele possa continuar nos entregando esses cafezões que a gente encontra por aí. Muitos já foram picados pelo bichinho do café, mas outros ainda olham para o valor e as dificuldades de produção. Pois afinal, se o café não for especial, eu não preciso ter cuidado com a produção, colhe de qualquer jeito, seca de qualquer jeito e no final eu vou ter o valor referente à commodity. Então aqui na Unic, o nosso trabalho é muito voltado para que valorizem esses produtores, para que eles continuem animados e a gente continue entregando para vocês esses cafés excepcionais que todas as vezes você recebe aí na sua casa. A gente até brincou lá no Instagram outro dia que o nosso café sempre foi mais caro do que os cafés convencionais, extra fortes e tradicionais. Porém, o nosso é caro e é bom. Agora você está pagando caro em café ruim. Mora uma oportunidade aí que na hora que você fizer a conta, você vai ver que agora é o melhor momento para você começar a provar um café de verdade, um café especial que tem origem, que tem produtor, que tem cuidado, que tem carinho e reflete nos sabores das xícaras. E tudo isso culmina também em dificuldades para nós aqui. Uma das dificuldades que a gente tem, e graças à parceria com os produtores a gente tem conseguido manter, é a linha de cafés excepcionais, que são as raridades, as edições limitadas, estão cada vez mais raros no mercado. Mas, como a gente está no mercado de café especial há 18 anos, então a gente tem uma relação aí com vários produtores que têm nos dado a mão nesse momento
para que a gente possa continuar servindo vocês aí com excelência. Bom, a pergunta que fica é: para onde vamos? O que vai acontecer com os preços do café e quais são as perspectivas de produção? O que eu posso falar para vocês é o seguinte: por tudo que a gente já estudou e vê os especialistas da área falando, é que lá em 2027 possivelmente a gente vai entrar em equilíbrio produção e consumo, pois afinal o consumo, mesmo com a produção baixa, ele continua superaquecido. E lá em 2027 a perspectiva é que a gente tem uma produção um pouco mais alta para atender a demanda de consumo. Isso é o que eu consigo te falar agora, mas até 2027 eu acredito que eu vou ter que voltar aqui para te contar mais coisas que aconteceram no caminho. Então fiquem ligados, não esquece de dar um like aqui no canal, mandar esse vídeo para uma pessoa que está curiosa para saber sobre os detalhes do que tem acontecido com o café, e não deixe também de deixar o seu comentário com a sua opinião. Qual é a sua visão em relação a tudo isso que a gente contou nesse vídeo? Tentei trazer para vocês aqui um apanhado que a gente fez aí nas redes sociais, um apanhado que eu fiz pessoalmente com pessoas do mercado, pois afinal eu estou sediado aqui na Mantiqueira de Minas, uma das principais regiões produtoras de café de alta qualidade do país, e a gente tem muita gente boa aqui ligada ao mercado global de café. Então espero que você tenha captado a mensagem aí, que não é só uma coisa que tem impactado os custos do café, consequentemente o preço de venda lá no final. E tomem cuidado, porque pode ser que você não está tomando café de verdade. E para fechar, faz o seguinte: para você que está aqui e viu esse vídeo até o final, para que você possa aprender mais sobre café e ficar um expert no assunto, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo um curso gratuito para você aprender sobre esse universo, que é o nosso curso cafezeiro. Eu te afirmo, esse curso tem mais conteúdo do que muito curso presencial por aí. Ah, e fica tranquilo que isso aqui não é essas pegadinhas de coach não, viu gente? Que é um curso que você começa a ver uma aula e tem que pagar o resto. É um curso completo e gratuito. Tá aqui na descrição do vídeo o acesso, é só você fazer o seu cadastro e cumprir com as suas aulas. E aí eu vou pedir só uma coisa: quando você se formar, posta o seu certificado e nos marca. Aqui assim, o café não tá dando para ser de graça, e quem tá dando café de graça tá levando prejuízo, mas o curso é. E já que o mercado de café tá de ponta cabeça, aqui não é diferente. Vou terminar com Fala Cafezeiro!